Olá, estamos aqui em mais um episódio do NijuCast, gravado diretamente da FETranslog 2025, dessa vez com convidados super especiais do grupo MBRF, que vão se apresentar para vocês. Estou aqui com o Farago, com a Lilian e com o Molon, que tem uma trajetória de muitos anos já no grupo, e vão contar um pouquinho tanto dos seus CPFs, né, como desse grande CNPJ. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Meu nome é Luciano Farago, estou atualmente como gerente executivo de logística, responsável por uma partinha do nosso negócio, que é gigante. Depois a gente explica mais aí para todos. Então, boa tarde, obrigada pelo convite. Meu nome é Lilian, eu sou coordenadora regional, atendo a região aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e faço parte da equipe da primária dentro da MBRF. Muito boa tarde. Obrigado também pelo convite. Me chamo Márcio Molon, faço parte então do grupo BRF, trabalho na área de projetos logísticos, que é ligado à logística, né? Então, prazer enorme estar aqui com vocês. A gente sempre fala que antes de um CNPJ de sucesso, tem muitos CPFs de sucesso por trás disso. Então a gente queria conhecer um pouquinho aí da história de vocês. Sei que todos têm mais de 10 anos de casa, 15 anos de casa. Conta um pouquinho aí como é que foi essa trajetória até aqui. Então vou começar aqui, né? Eu tenho 18 anos de casa, comecei na época ainda era Sadia, né? Então as empresas foram se transformando, mas minha história ela começa há muito tempo atrás, né? Eu tinha um vizinho quando eu era pequeno que ele tinha caminhões, né? E eu sempre gostava de desenhar muito caminhão, né? E pelos caminhos da vida, a vida vai te levando. E eu tenho uma curiosidade muito interessante, que quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe guardou esse desenho até hoje, está na casa da minha mãe. E nesse desenho está desenhado um caminhãozinho e uma carreta escrito Sadia. Então, isso é uma coisa meio indefinida, que eu não consigo explicar, mas isso eu tinha 7, 8 anos de idade. Depois eu fui fazer curso técnico em mecânica, depois eu fui fazer engenharia mecânica. Depois eu acabei trabalhando um tempo na Bosch, né, em Bosch, na parte de caminhões. E aí vem o gosto, a paixão por caminhões, né, por tudo isso que envolve o diesel. E daí eu acabei vindo para a Sadia, né. Inicialmente na Sadia eu fiquei um período bem curto cuidando de obras, na parte de logística, depois na parte de equipamentos de movimentação. E daí eu acabei voltando pro caminhão, né? A cuidar de caminhões. A vida já tinha trilhado os teus caminhos. Já tinha, eu tinha que chegar uma hora, né? E daí eu acabei voltando a cuidar de uma frota, né? São 100% terceirizados, então a companhia não tem nenhum veículo, mas é uma frota com mais de 10 mil caminhões que acabam estando envolvidos nas nossas operações. E existe um processo muito grande de padronizar, de criar modelos, de buscar as maiores eficiências, né, que foi grande parte da minha jornada dentro da companhia, né, similar à área que o Molon está hoje. E daí acabou surgindo as oportunidades, né, e a gente foi conhecendo de tecnologias, conhecendo sistemas, implantando novas ferramentas, novos caminhões, e com isso eu fui crescendo dentro do grupo e chegando até a cadeira atual aí, responsável por uma parte da nossa logística. E Lilian, eu sei que já está há mais de 21 anos, né, no grupo. Como é que foi essa trajetória aí? Então, eu comecei há 22 anos quase atrás. Eu sou natural de Concórdia, então, né, e a Sadia surgiu em Concórdia, né, então foi o berço dela. E naquela época, para entrar a trabalhar na Sadia era muito difícil. Se passava por processos seletivos muito rígidos. E eu não conhecia nada de logística, né? Então, para mim, na época foi um grande desafio, né? Eu lembro muito bem que quando eu completei 20 anos de empresa, né? Meu pai perguntou, e aí? Porque no dia que eu entrei, eu estive lá na Sadia, né? Fui conhecer a operação e cheguei em casa e falei, olha, eu acho que não vai dar, não. Eu vou abandonar, não é para mim. Como mulher, era um ramo muito forte no ramo masculino, né? Falei, pai, vou abandonar esse negócio aqui. E ele, né, falou, não, vai mais uns dias, né? E quando eu completei 20 anos, né, ele me abordou e perguntou, e aí, vai continuar indo, né?
Mas eu já passei, né? Eu iniciei na área de transporte na época, né? Era um desenho muito diferente do que a gente tem hoje. Mas aí fui para Curitiba, voltei, fiquei na área de operação durante quase 13 anos na fábrica, né? No processo de expedição, de carregamento. E aí recebi o convite, né? Os meus caminhos também estavam traçados, já corria óleo diesel nas veias, né? E aí eu voltei para o transporte, onde hoje, né, eu atendo toda a cadeia aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a gestão de proximidade junto à fábrica, né? Então a gente tem uma extensão de algumas operações dentro dos processos produtivos, na parte de expedição, de carregamento, de liberação e o contato com o transportador e o motorista, né? Que hoje é um dos grandes alicerces do nosso processo. Molon, sei que também já tem mais de 20 anos de casa, né? Como é que foi aí toda essa jornada? Então, eu também, né, sou natural lá de Videira, Santa Catarina, né? Vim da Perdigão, né? Então, Perdigão, a exemplo da Sadia que nasceu em Concórdia, a Perdigão iniciou lá em Videira com as famílias Ponzoni e Brandalize, né? E eu iniciei minha trajetória profissional na companhia lá em 1998. Iniciei lá como auxiliar de produção, lá na linha da produção do abate de aves. Então, trabalhei lá 1 ano e meio, 2 anos na parte de produção. Depois fui para o almoxerifado, né? Toda a parte do almoxerifado que nós tínhamos lá. Eu, na época, entrei, eu não tinha estudo, faculdade, meu objetivo era crescer na companhia, era me desenvolver. Então, iniciei meus estudos lá na universidade e fui evoluindo. Então, mas eu sempre fui muito apaixonado por transporte, por caminhão também. Então, minha família, meu pai é motorista, meu sogro, enfim, meu cunhado. Então, a gente gosta de caminhão. Então, mas na época meu pai dizia, te confesso que meu sonho inicial era até ser motorista, né? Mas dadas as dificuldades, né, meu pai sempre me incentivou e me auxiliou a trilhar um caminho diferente, né, poder evoluir. E acabei que pelo destino surgiu a oportunidade na época na área de transporte. Nós tínhamos lá toda a parte de alocação de transporte que era feito na unidade lá. E surgiu uma vaga e eu fui lá. Então, estava realizando meu sonho, dizendo assim, né, de poder atuar na área de transporte. E de lá para cá, já fazem aí 20 anos, né, sempre focado aí na operação de transporte. Na época, a Perdigão transferiu suas atividades lá em 2003, transferiu as atividades de logística para Itajaí. Então, morei 8 anos em Itajaí. Depois tive uma temporada em Curitiba e voltei em 2016 aqui para Videira, que, né, fiz o giro e acabei voltando. Eu ocupava a cadeira que a Lilian ocupa hoje, né, da coordenação regional, e fazem 4 anos que eu estou na área de projetos logísticos. Vamos dizer assim, é uma área que é totalmente interligada aqui com transporte. E a gente vem buscando inovação, tecnologia e fazer o que gosta, que é a logística. Então, eu acho que me sinto muito feliz de estar fazendo e poder estar contribuindo para o desenvolvimento dessa companhia. A gente consegue perceber um pouquinho pela trajetória de vocês que, de fato, a companhia é gigante, né? Tem aí um impacto no ramo do alimento e do transporte extremamente significativo, até porque pela trajetória de vocês já passaram por muitos cargos e funções, né? Farago, conta um pouquinho para nós aí do que hoje representa o Grupo MBRF. Isso. Então, o Grupo MBRF, né, ele é recente, né, foi formado recentemente, mas é a junção de 2 grandes empresas, né, a Marfrig, uma empresa que cresceu muito no ramo bovino, junto com a BRF, que é a Sadia e a Perdigão, né, com principais foco de abate, né, nos frangos, nos suínos, perus e produtos processados industrializados, né? Então, a junção dessas 2 companhias é a nossa MBRF. E como que conta um pouquinho para nós, tanto da grandiosidade da parte do alimento e isso atrelado também à grandiosidade do transporte hoje, que impacta, né, diretamente o grupo aí. Sim. O transporte, ele está em todos os momentos, né,
dentro dos nossos processos, porque ele é primordial. Nós, quando a gente vamos no mercado, a gente olha lá, tá lá na caixinha, né, o produto bonitinho, parece no pacotinho. Tão fácil, né? Muito fácil, ele tá ali, né, dentro de uma geladeira, numa temperatura controlada. Mas muitas vezes a história daquele produto, ela começou alguns anos antes, né, porque a gente tem todo um trabalho de desenvolvimento genético, né, para aprimorar nossas matrizes, nossos animais. Né, e o ciclo, né, é diferente de uma peça de plástico que você faz o molde, estando o molde pronto, você começa a produzir. Nós temos o ciclo, que é a vida, né, é o ciclo de vida de um animal até que ele se torne, ele entre idade de reprodução, depois ele começa a produzir, então uma matriz tem que reproduzir ovos, por exemplo, ou leitõezinhos, para daí você ter o leitãozinho, para daí você fazer o processo de engorda e depois de abate, né? Então, a nossa cadeia ela começa num tempo muito antes e o transporte ele começa, talvez existem dois começos, né? Mas um dos começos é no transporte do milho. Exatamente, então, toda uma parte de uma cadeia, né? O milho ele é a essência, né, da alimentação dos animais. Então, 70% do desenvolvimento do animal é milho. Então, nós consumimos bastante milho. Se nós consumimos, nós logo compramos e transportamos muito milho. Esse milho vem para uma fábrica de ração, ele é transformado numa dimensão em que o animalzinho consegue consumir, é levado, né, para os locais, os animais se desenvolvem, crescem, até que chega o momento do abate. Então, nós temos um transporte do milho, um transporte da ração, um transporte de pintinho, um transporte de frango, até isso acontecer, chegar no abatedouro, né, no frigorífico. E ali já se vão alguns meses, pensando que a cadeia se iniciou lá atrás. Chegou, produziu, né, tem todo um trabalho gigante voltado para o controle de qualidade, para a inspeção, para a gente garantir um produto que nós consumimos nas nossas casas, né, então não existe espaço para nada que não esteja 100% com qualidade. Daí começa o transporte, né, de longo percurso. É esse que eu atualmente estou responsável, o transporte de longo percurso, em que a gente retira, né, o produto acabado das fábricas e nós levamos para os nossos centros de distribuição, levamos para os clientes maiores que compram volumes maiores, levamos para os portos, levamos para o Mercosul em clientes, né, nos países vizinhos. Então, essa logística hoje fica conosco. E depois tem mais uma logística que talvez a que as pessoas nas cidades maiores mais veem, que é a logística da entrega. Né? A logística do nosso veículo que sai do centro de distribuição e vai até, né, o restaurante, a pequena padaria, o mercadinho do bairro, né, e ele faz essa logística. Então, nós temos várias logísticas dentro desse processo, em que o caminhão, né, em que o trabalho de você estar buscando sempre otimizar aquele recurso, buscar a qualidade, buscar o atendimento ao cliente, todas essas são as variáveis, né, que compõem a logística, em que nós estamos diariamente controlando, medindo, atrelados ali para não deixar nada falhar, porque o nosso objetivo, no final do dia, é poder chegar em casa e ter uma refeição saborosa com a família. E quando a gente senta ali, serve, né, o nosso jantar ou nossa refeição no final do dia, muitas vezes eu me pego. Nossa, o trabalho que deu para isso aqui chegar aqui. A comida fica até mais gostosa depois que tu sabe, né? O bastidor. Se meus filhos reclamar da comida, tem briga lá em casa, porque a gente sabe a complexidade que é nessa cadeia, mas é uma cadeia que tem muita oportunidade, tem muita coisa para a gente sempre aperfeiçoar e melhorar. Pelo que tu falou, dá para perceber que é uma cadeia bem complexa, né? Do início para o final. Mas também eu acho importante a gente ressaltar a grandiosidade disso, né? O grupo MBRF hoje está mais em 100 países, né? Isso. São mais de 1.000 cargas diárias. Como é que é fazer um pouquinho da logística de tudo isso para nada sair do controle, né? Isso, a complexidade ela é grande e ao longo do tempo a gente teve que ir evoluindo, né? Então nós fomos criando processos para fazer gestão de cada coisa, gestão de cada veículo, gestão de cada informação. Então hoje eu não consigo dimensionar quantas informações são geradas por dia somente na minha área, porque são muitas variáveis em que a gente acompanha. Nós estamos preocupados com os veículos chegar no horário, com o motorista cumprir a lei,
com o motorista tá nos ajudando na gestão da temperatura, né? Com o cliente está recebendo a carga, com a fábrica está carregando os caminhões no horário, né? Então toda essa roda, com o porto está recebendo um container e coletando outro container, com uma aduana numa fronteira que está fazendo o seu processo. Então tudo isso nós estamos gerenciando, acompanhando e medindo, né? E essas medições aparecem onde estão as oportunidades, as anomalias, às vezes, para a gente ficar tratando, né? Então, a intensidade do trabalho em logística, ela é muito grande, né? A operação hoje é 24 horas, 24/7, né? Sempre a gente tem uma turma lá acompanhando, olhando, cuidando junto com o nosso transportador da segurança, cuidando do nosso transportador do cuidado com o motorista, do relacionamento com o cliente, com a fábrica, com todos esses elos que compõem o processo. E agora, com o aumento, né, então nós também recebemos uma quantidade do grupo que era antes só Marfrig, hoje está junto conosco, então a operação cresceu um pouco, né, então a gente também cresceu na responsabilidade, no cuidado. Gostam do desafio, né? Eu tenho que ter um grande por ano. Eu digo que o desse ano foi esse crescimento, né, para a gente incorporar e também a gente avaliar, né, as melhores práticas que a gente tem numa das companhias, na outra, e poder chegar, não, essa é melhor que aquela, ou vice-versa, mas chegar num terceiro modelo, né, em que a gente vai conseguir atender o escopo das duas companhias num olhar único e com o objetivo de a gente otimizar custo, otimizar veículos, né, ter maior precisão nos nossos atendimentos e sempre o objetivo final, né, como diz o nosso querido diretor comercial, existem 2 times dentro da companhia. Os que vendem, né, que é a área de vendas, e os que ajudam a vender. Então, o nosso objetivo como logística é essa área que ajuda a vender, que ajuda a atender nosso cliente e ter sempre os melhores indicadores para que o cliente volte, continue comprando, continue acreditando, né, e continue crescendo a companhia e tendo mais oportunidades cada vez maiores no mercado. E falando de clientes, de fidelização, e quando a gente fala de mais de 1.000 cargas por dia, é inevitável a gente falar de segurança e desenvolvimento, né? E como vocês, como embarcadores, também tiveram uma maior proximidade com o cliente, né? Com o transportador, para chegar, de fato, esse produto aí nas nossas gôndolas, né? Que a gente vê no mercado. Eu tive lá num evento, né? Em Videira, acompanhei um pouquinho de perto toda essa proximidade, esse relacionamento que vocês criaram, que de fato fortaleceu, né? Eu acredito, essa relação. Conta um pouquinho para nós, Lilian, como é que foi esse processo. Então, Rosana, hoje a nossa grande preocupação e o transportador principalmente é o nosso grande parceiro, é a segurança. Para nós, nada é importante tanto quanto os pilares que a companhia tem. E um deles é a segurança, assim como a qualidade, eles precisam andar junto. Então, para nós, o evento que vocês participaram com a gente é um evento que a gente faz em 2 momentos do ano, em que o transportador é o nosso principal parceiro, junto com os motoristas, para buscar um único e exclusivo objetivo, que é o acidente zero. A gente está nesse ano com uma redução de 50% nos acidentes que a gente tem e com uma diminuição enorme em culpabilidade. A gente não tem incidentes ou acidentes que acontecem e a minoria é gerada pelo nosso motorista. O que acontece é que ele geralmente é envolvido no acidente. Então, por trás de tudo isso, a gente tem uma preparação muito grande, tem um time de suporte que nos ajuda todos os dias e a gente desenvolve várias campanhas em parceria com o transportador. Nosso principal objetivo é chegar perto do nosso motorista, que é a ligação entre a nossa cadeia produtiva e a entrega ao cliente, como você falou. Então, hoje, o nosso parceiro, que é o transportador, ele vem para dentro das nossas operações, nas unidades, nos pontos de apoio que a gente tem espalhados pelo Brasil, para fazer campanha, para valorizar o nosso motorista e poder orientá-lo, ele, sobre o processo de segurança. Além disso, a gente não tem um podcast, né, como o de vocês, mas a gente usa da nossa criatividade e das ferramentas que a gente tem e de 15 em 15 dias a gente também desenvolve um programa
que a gente chama de Minuto de Valorização da Vida, em parceria com uma colega nossa de Curitiba, nossa psicóloga, a Milena, e a gente aborda o nosso motorista falando de assuntos para a sua saúde e para a sua segurança. Então, hoje, dentro da companhia, para nós, a segurança ela é inegociável. Ela é um ponto muito forte e todos nós que estamos aqui temos o objetivo, né, junto com o nosso transportador, de buscar o acidente zero, como eu pontuei. Eu vejo também a importância de exercer a função social, né, do grupo MBRF, atrelado, por exemplo, ao motorista. Porque como a gente fala, às vezes, do grupo MBRF, a gente pensa em comida, né? Ah, eles fazem comida. E quando a gente vê de perto, eles estão cuidando até do motorista, né? Que se for pensar, não é uma relação tão próxima, né, na cabeça do consumidor final, mas que vocês, de fato, criaram essa relação de confiança, de relevância, né? Para, de fato, mostrar que eles não estão sozinhos, que se preocupa, né? De fato, com o maior ativo, que é a vida, né? Perfeito. Nós temos um acolhimento que a gente faz com ele, né? A gente tem pessoas espalhadas nas nossas unidades, onde um dos papéis, né, que a gente tem é justamente esse, de estar próximo, de ouvi-los, né, de ajudá-los, de auxiliá-los, mas muito mais, de ver o que eles entendem da nossa operação e fazer com que eles se sintam parte do nosso processo. O Farago falou de ter a comida na mesa. A gente quer que ele, quando prove ou deguste o nosso produto, tenha esse mesmo orgulho, né, que a gente tem dessa cadeia toda. Então, a gente faz esse processo para que ele sinta-se responsável por tudo aquilo. E esse é um trabalho que várias pessoas espalhadas pelas unidades, o pessoal, né, que fica no corporativo, participa disso em vários momentos e a gente faz com que eles se aproximem. Inclusive, a gente leva eles para conhecer a nossa operação, né? No corporativo, a gente faz vários movimentos, a gente cria movimentos em que o nosso pessoal de escritório tem a possibilidade de andar no caminhão, de conhecer o processo, de ouvi-los para entender as duas etapas do processo. A nossa, quando a gente está gerenciando ele e auxiliando ele no processo, mas a vivência dele também, quanto estrada, quanto operação, quanto dificuldades na vida dele também. Então, é um elo, né, da cadeia que hoje a gente tem muito forte para fazer com que a operação aconteça e que eles vão bem na viagem, mas que voltem melhor ainda para o lar, que é esse o nosso principal objetivo. É incrível, né, a gente conseguir demonstrar essa troca, né, do motorista reconhecer a importância do trabalho de vocês, né, como toda essa parte de gestão, que às vezes a gente acha, no escritório é muito fácil, fazer o que eles fazem é muito fácil, né, e de vocês também conseguirem demonstrar, né, para o time de vocês que tá, às vezes, lá dentro da operação, dentro da indústria, dentro dos escritórios administrativos corporativos, a importância, né, e a relevância também do trabalho do motorista, né, e inevitavelmente em toda essa cadeia a gente tá falando também de tecnologia e inovação, né, com novos padrões, tanto de implementos, como, né, em toda a parte do grupo de vocês, de desenvolvimento de tecnologias, alteração de padrões, né, dos implementos frigorificados aí para uma maior otimização. Como é que é esse processo, essa parte de tecnologia e inovação dentro do grupo? Então, Rosana, a gente trabalha, né, dentro desse nosso time de projetos, né, como eu falei, frisei desde o começo, nós somos uma área de projeto que não faz sozinho. Tudo que a gente faz é a quatro mãos, né? Olhando a operação, olhando o transporte, olhando o transportador, né? E olhando esse conjunto, a gente desenvolve. O exemplo que você citou aqui dos equipamentos com maior capacidade, né? Esse é um projeto que ele tomou corpo, principalmente depois que lá em 2023, a NTT autorizou pela aquela resolução o aumento, né, do comprimento dos veículos, porque quando a gente começa um projeto na companhia, sempre pautado em legislação, né, normas, procedimentos, a empresa não faz nada que estiver fora dos procedimentos e não cumpre a legislação. Então, baseado nisso, né, foi verificada essa oportunidade e desenvolvido. Então, inclusive a Niju, né, nossa grande parceira no desenvolvimento desse projeto, acreditou na ideia e fizemos toda a metodologia, né, testes piloto, acompanhando a performance, sempre baseado em 3 pilares, né, a eficiência, né, o custo
a sustentabilidade, né? Que sustentabilidade e segurança sempre, né? E isso foi o pontapé inicial, né? Olhando rotas que faziam sentido, né? Olhando as nossas fábricas. Então, foi um projeto que a gente iniciou lá e hoje ele está crescendo, está em expansão e faz todo sentido para nós. E transportador, né, tá comprando, está embarcando, né, na ideia. Então, como eu falei no início, a gente não faz nada sozinho. Então, precisa do apoio de todos, né, para conseguir avançar. Então, hoje, na verdade, implementaram, né, esse modelo da 30 pallets e, principalmente, que acarreta na maior segurança do frio, né? Porque como todos os alimentos precisam dessa manutenção, né, de temperatura, tem todo esse estudo por parte de vocês também, né? Perfeito. Então, tem toda uma tecnologia embarcada, né? Os nossos sistemas de monitoramento, o nosso TMS, que faz todo aí esse gerenciamento desde o início do processo até a entrega no cliente. Tem toda uma equipe por trás que faz esse acompanhamento. Então, e auxílio de tecnologia, de inteligência artificial que faz esse acompanhamento para ajustar as entregas, né? Eu vejo que muita gente, às vezes, gera curiosidade em entender por que existe um implemento frigorificado, né? A gente tá falando de uma indústria que produz, às vezes, um alimento congelado, né? A gente fala que tu sai do sul, que tá a 0 graus, que tu tem que chegar no norte, que tá 40, e a importância, de fato, da manutenção da cadeia do frio para gerar a segurança desse alimento, né, para o consumo e também para não perder a qualidade, né? Perfeito. A segurança alimentar é fundamental. Então, todos os sistemas que a companhia tem hoje, ela vem de longa data já, desenvolvendo, aprimorando e sempre de olho nas tendências do mercado. O que tiver de inovação, temos um time focado lá dentro que olha inovação, tecnologia, fazendo esse conjunto funcionar. E a gente tá falando aqui de 3 figuras que têm mais de 50 anos de trabalho, né, envolvida. E, Farago, conta um pouquinho como é que todas essas 3 áreas, digamos assim, elas se interligam. E eu sei que vocês já são, né, um time muito unido. E como é que vocês desempenham aí de forma conjunta? 50 eles, tá, Rosana? Eu tenho menos. De trabalho só, né? Mas acho que o grande elo, né, quando você tem uma cadeia, né, bem complexa, com diferentes atuações, atores, processos e também uma dependência, né? Nós não atuamos só dentro do escopo, dentro da empresa, nós atuamos com o público externo, né? E é um público externo em que nas andanças a gente sempre escuta, tá mais difícil, né, ter motoristas, vocês exigem demais, né? Mas a contrapartida nossa é ter um trabalho de qualidade, né? Então, os principais compromissos da BRF, eles estão pautados na integridade, na qualidade e na segurança, né? A qualidade, ninguém discute, ninguém compra alguma coisa que não tiver qualidade, é inaceitável, né? A segurança é inaceitável, a integridade é básico para qualquer relação, né? Com certeza. Então, esses 3 compromissos fundamentais, eles pautam a relação com os transportadores, né, e pautam todo esse processo de transformação que a gente vem pondo aquele 1%zinho a mais todo dia com os nossos transportadores, buscando o desenvolvimento deles, né? Então, hoje o programa de excelência que nós temos dentro da logística, e eu falo mais pela logística que eu atuo, ele tem 11 anos, né? Então é um programa que ele é robusto, ele foi construído e sendo direcionado, né, ao longo dos anos no que transformava em valor. Lá no início a gente pedia coisas básicas, né, se tinha uma certidão negativa de débito, né? Então era uma coisa básica há 10 anos, em que muitos não tinham. Hoje esse item existe no programa, mas ele vale 1 pontinho de 1.000, né? E hoje tem não ter acidente grave, né, ele ganha. Ele ter 100% de sensor de fadiga instalado nos caminhões, ele ganha ponto, né? Então, esses são os atributos. Então, a gente foi direcionando para o que nos agregava valor. Chegar no horário, ganha ponto, né? Chegar atrasado, perde ponto. Esse é o modelo do GIF, né? Esse é o modelo do GIF. Então, o GIF ele vai trazendo essa amarração,
né, para criar essa performance. E, obviamente, né, os transportadores que têm uma performance excelente no GIF, que estão bem qualificados, é o trabalho, né, que daí o time de compras nosso, de contratação de serviços logísticos, vai buscar fazer a contratação. Claro, vai fazer todo o processo de negociação, ele tem que ser competitivo, ele tem que ser o mais barato, né, mas ele tem que ser o mais barato e o melhor no GIF. Né? Então, fica complexo? Fica. É difícil, muitas vezes não dá certo? Não dá. Mas é o que nós precisamos. Né? Nós precisamos de transportadores excelentes, com resultados ótimos, com uma boa gestão, sem acidentes e que tenham um custo adequado ao nosso processo, né, para a gente ficar competitivo. A gente não vai, porque o veículo é XYZ, você aceita pagar mais caro em um produto? Óbvio que não, né? Você, como cliente, você quer pagar o preço que é o justo por ele. Condizente, né? Coerente, condizente. Então, nós temos essa responsabilidade, né, de fazer tudo o que a gente faz, de implantar inovações, de ter a segurança como um pilar básico para o nosso processo e chegar competitivo, né, na gôndola, chegar com qualidade na gôndola, para que nossos clientes, que muitas vezes somos nós mesmos no final do dia no mercado, possamos comprar bem os nossos produtos, né? E como a gente sempre fala, né, pelo que a gente falou da união de vocês e por essa excelência de buscar 1% melhor a cada dia, né, eu vejo essa busca incessante de vocês e a gente, de fato, na Niju leva vocês como um aprendizado, né, que a gente não pode entrar nessa nossa zona de conforto, de se contentar, né, com o mínimo, que nem você mesmo referiu. Acho que a gente está muito certo, né, caminhando, de fato, para que essa excelência venha, né, cada vez melhor. Então, Farago, conta aí para nós o que você diria, né, para o Farago de alguns anos atrás, que se orgulha com certeza dessa tua trajetória de sucesso, e se quiser mandar um recado para o pessoal que está nos assistindo em casa. Eu diria continue estudando. Eu acho que a fonte, né? Então, meu pai, uma pessoa que tinha 4ª série primária, uma pessoa muito simples, mas minha mãe, uma professora de magistério, né? E uma pessoa que sempre cativou a gente ao estudo. E eu acho que continuar estudando é algo que nunca fez mal, né? Nunca faz mal estudar. Então, continuar estudando, continuar se dedicando, continuar tendo cuidados básicos, né, de educação. Então, a gente vê alguns casos em que não existe isso, né? E queria agradecer, né? A gente está aqui porque a gente tem um time bom, né? Um time forte, um time que sabe o que está fazendo, um time que a gente se alinha todo dia, a gente conversa muito e eles estão lá, né, permitindo que a gente pudesse tirar o dia de hoje para vir na feira. Eles estão lá segurando a onda em pleno novembro, que a gente sabe que já é tenso. E também agradecer, né, a minha esposa, a Gabi, os meninos que estão em casa lá, estão ansiosos me esperando, inclusive tocou o celular, é ela. Né, mas agradecer eles que são minha base sólida de concreto, bem pesada, que aguenta tudo. Eles me ajudam muito nessa segurança, né, para que a gente possa ter a cabeça livre para ter ideia, para trabalhar, para estar desenvolvendo coisas boas para a nossa companhia. É uma ajuda mútua, né? Tem uma paz dentro de casa, a gente sempre fala da importância, né, desse vínculo familiar, pra gente poder trabalhar, né, com a cabeça tranquila, ter para onde voltar também, que nem vocês se preocupam, né, com essa questão do motorista, né, o quanto também isso é importante. E Lilian, fala para nós aí o que diria pra Lilian de alguns anos atrás, e manda um recado aí pra galera. Pois é, Rosana, eu acho que eu diria que o nosso objetivo é único e exclusivo. É a gente deixar um legado para as pessoas, né? Quando a gente olha para trás e vê a história, o que a gente comentava um pouquinho antes, né? Não é fácil, a gente teve muitos momentos difíceis, mas se a gente realmente não tiver a base da família, né, de quem nos suporte, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Mas mais que isso, é que tudo que a gente faz com amor, com responsabilidade, com dedicação, tem um sabor diferente na frente, né? Então, se hoje a gente está aqui, o time é responsável por isso, a gente trabalhou muito para isso e a gente tem um amor enorme por essa profissão. Então, esse eu acho que é o diferencial. E claro, né, a família da gente não tem como a gente não se referir com amor, com carinho. Em muitos momentos a gente se refere
a nós como motorista, porque a gente também tem que estar fora de casa, tem que estar longe deles, mas quando a gente chega, a experiência, né, o carinho, o calor que eles nos dão faz a diferença todo dia. Então, né, agradecer por esse momento, por essa oportunidade de dizer que pra gente é um orgulho, né, escrever essa história que nós estamos fazendo todo dia e olhar para trás e ter orgulho do que a gente fez. Uma história de muito sucesso, né? Molon, fala aí o que você diria, né, para você de alguns anos atrás. Com certeza também construiu uma trajetória de muito sucesso e a gente tá sempre buscando por mais, mas a gente também vê a importância da gente olhar para trás e se sentir orgulhoso, né, do que a gente já entregou até agora. Com certeza, Rosana. Então, eu acho que olhando, né, o passado, né, eu acho que a palavra que define é a persistência, a perseverança, olhar o futuro e deixar um legado. A Lilian comentou muito bem isso. Eu acho que quando você ama aquilo que tu faz, o trabalho ele deixa de ser, né, cansativo. Essa energia de você acordar todo dia, sair para trabalhar e fazer o que você gosta, que você ama. Então, se eu pudesse dizer para quem está nos ouvindo, trabalhe naquilo que você se identifica, naquilo que você gosta de fazer. E com perseverança, trabalho, estudo, né, a gente tem um eterno aprendizado. Todo dia a gente aprende, a gente nunca sabe, né, de tudo. Suficiente. Né, e a gente aprende com todas as pessoas, né, do nível, né, de todos os níveis. Isso faz a gente crescer como ser humano, né? Então, pensando nisso, né, aqui todo mundo tem família. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? A Maria Eduarda, ela estava de aniversário ontem, inclusive. E aí, um beijo especial. Um beijo lá para Maria Eduarda, né? E o que eu vejo é deixar, né, para essas futuras gerações que estão chegando aí, esse aprendizado, essa vontade de mudar o mundo, né? Estamos fazendo história, as pessoas que vão, né, nos suceder depois tem que ter essa mesma garra, essa mesma força para construir um mundo melhor. Eu acho que fica esse o recado. Agradecer você mais uma vez pela oportunidade, né? E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim de fato, eu levo vocês como inspiração. Toda vez que a gente tá junto é um eterno aprendizado, né? Quando eu e o Júnior falamos muito nos bastidores, o quanto a gente, de fato, reverbera a energia que vocês depositam no negócio, essa busca incessante, esse amor, essa dedicação. A gente sempre prega, né, isso também na empresa, mas quando a gente vê que também outras pessoas fazem isso pelo nosso próprio negócio, a gente sempre brinca que toda vez que a gente tá junto, é como se a bateria ela recarregasse, né? E a gente volta ainda com mais garra para fazer acontecer. Então, para mim é um enorme aprendizado, assim, é um prazer gigante estar com vocês e que vocês possam contar com a Niju, mas possam ainda mais contar, né, com as pessoas que estão nos bastidores, tanto comigo, meu pai, meu irmão, e é um prazer enorme dividir, né, alguns momentos de aprendizado. Tenho certeza que quem vai assistir também vai ficar muito orgulhoso de ver essa trajetória de vocês, os filhos, a esposa, o time, né, que vocês são, de fato, né, inspirações para tudo isso. Então, a gente só quer deixar o nosso muito obrigado, que vocês continuem, né, levando essa força, esse trabalho, essa garra, essa motivação, que com certeza tem muitas pessoas, né, que dependem de vocês. Então, o nosso muito obrigada. Obrigada a você que esteve conosco, assistiu nesse episódio. Acompanhe aí as redes sociais da Niju, niju.câmeras, lá no Instagram. Vai ter vários recortes, vai ter o episódio ao vivo, tanto no Spotify como no YouTube. E até o próximo. Muito obrigada a vocês.